todos e todas. Vamos dar início à sessão científica Sustentabilidade e Gestão Pública. A sessão será gravada e disponibilizada posteriormente no YouTube do Departamento de Administração da Universidade de Brasília. Quem não quiser ser gravado deve sair da sessão e as perguntas devem ser realizadas no chat e as professoras Ingrid e Patrícia traduzirão os palestrantes. Vamos dar início agora à apresentação da professora Patrícia Guarnieri, que será Logística Sustentável em Organizações Públicas, um caminho possível. Professora. Ok. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Como a Bárbara comentou, o tema é logística sustentável em organizações públicas, um caminho possível. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, que para mim é um tema muito caro, é um tema que eu tenho pesquisado desde 2004, no âmbito de operações e gestão da cadeia de suprimentos. E hoje vamos falar de uma pequena parte, né? Porque a gente só tem 20 minutinhos, então não vai ser possível comentar todos os assuntos. Isso vai ficar para uma futura oportunidade. Primeiramente, eu gostaria só de ressaltar, pode passar, Bárbara, que as opiniões aqui apresentadas não refletem a opinião do Departamento de Administração ou da Universidade de Brasília, que são os organizadores desse evento. Os textos e imagens são de fontes informadas nos slides e de minha responsabilidade, e as imagens utilizadas, algumas das imagens utilizadas na apresentação foram obtidas em sites como Pixabay e Dreamtime, que tem royalty free, ok? Podemos passar. Bom, então cada vez mais o tema sustentabilidade tem ganhado uma conotação muito importante, tanto no âmbito de organizações públicas, como também em organizações privadas. Assim sendo, é muito importante e tornou-se cada vez mais essencial conhecer quais são os impactos ambientais, sociais e econômicos das atividades dessas organizações e traçar planos nesse sentido tem se tornado um dos principais objetivos estratégicos dos gestores que atuam, né, na área de logística, operações e supply chain management. A logística sustentável ela se insere exatamente nesse contexto. E quando nós falamos em logística, operações e supply chain management, nós estamos falando de uma miríade enorme de assuntos que podem ser abrangidos. Pode passar. A opinião pública ela tem se tornado cada vez mais sensível também a essas questões ambientais e sociais, então nós vemos que hoje em dia tem muito mais divulgação, né, do que acontece no âmbito das organizações, no âmbito das sociedades. A sociedade, por sua vez, né, aflorou uma sensibilidade ecológica maior, e começa a exigir um maior controle da poluição, uma mudança de concepção de produto de consumo, do modo que esse produto ele é selecionado, produzido, distribuído e depois usado, né, para que esse uso não afete sensivelmente o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, a sociedade também cobra maior responsabilidade das organizações quanto aos direitos humanos, ao bem-estar das pessoas, que constituem o impacto social também. Nesse sentido, para atender todo esse anseio da sociedade, surgem cada vez mais legislações ambientais e sociais mais restritivas, que visam justamente controlar as operações de empresas no âmbito público e privado. E assim sendo, as organizações necessitam mudar seus processos, né? Porque aí nós temos, de um lado, a característica compulsória dessas legislações, que exigem que muitas vezes a empresa tenha uma postura mais reativa de enfrentamento. E, por outro lado, nós temos, né, a atitude mais voluntária, uma postura um pouco mais proativa, no sentido de que, quando não existe uma legislação, a empresa tem autonomia de adotar ou não uma postura mais sustentável. E, assim, a dinâmica das organizações começa a ser afetada cada vez mais, né? E a gente percebe que essa dinâmica faz com que hajam mudanças em vários processos, em várias atividades. Pode passar, Bárbara. Vamos falar um pouquinho, então, para começar, do conceito de sustentabilidade, né? O conceito de sustentabilidade ele é um conceito muito amplo, é um conceito sistêmico, ele relaciona e integra de forma organizada aspectos econômicos, aspectos sociais, culturais e ambientais de uma sociedade, né? Erroneamente, muitas pessoas, quando se referem ao sustentável, pensam somente na vertente ambiental, mas a gente tem que considerar todos esses outros aspectos e buscar o equilíbrio desses outros aspectos também, quando nós pensamos em sustentabilidade. E a palavra-chave nesse sentido é continuidade, né? A sustentabilidade
é no sentido de permitir que as operações, as atividades, seja de uma organização pública ou privada, tenham continuidade. E é impossível a gente pensar em continuidade se a gente não pensar num equilíbrio entre essas dimensões, né? Nós temos que ver o que é economicamente viável, temos que preservar o meio ambiente, temos que pensar nas pessoas e também nos aspectos culturais regionais que envolvem toda a situação da tomada de decisão. Essas vertentes, elas podem podem se manter em equilíbrio ao longo do tempo, e é aí sim que a empresa vai conseguir, né, a organização consegue manter a sustentabilidade, a continuidade das suas ações. E aí nós temos aí o conceito do tripé da sustentabilidade, né, que foi proposto por Elkington em 1997, que foi o início das discussões sobre o conceito de sustentabilidade no setor empresarial, né, no setor das organizações. E esse conceito da sustentabilidade, que é o Triple Bottom Line, ele justamente prevê essa integração entre três elementos, né, que são as pessoas, o planeta e o People, Planet e Profit, né, são os três P's, né, pessoas, planeta e o lucro. Então, quando a gente busca a sustentabilidade, nós temos que obrigatoriamente pensar, né, na prosperidade econômica, para que a gente possa gerar renda, gerar empregos, gerar a continuidade das operações da empresa. Nós temos que pensar nas pessoas, nós temos que pensar no social, porque nós temos que pensar nas comunidades, né, envolvidas no contexto daquela empresa, os stakeholders que são envolvidos, né, nas operações, a gente tem que pensar nos fornecedores, nós temos que pensar nos colaboradores internos, ou seja, em todos os parceiros que estão ali envolvidos, e aí nesse sentido a gente pode extrapolar para os direitos humanos, né? A gente pode extrapolar para as condições de trabalho e para o bem-estar dos clientes, bem-estar dos fornecedores, o fair trade, né? Então existem vários aspectos que podem ser abordados. E no caso do ambiental, a gente tem que pensar sempre na redução da extração dos recursos naturais, porque eles são finitos, né, visando a sustentabilidade e a garantia de que esses recursos existam para as gerações futuras. A redução do impacto ambiental seria uma consequência, aí entra também a questão do uso eficiente da energia, né, da gestão dos resíduos, da escolha de materiais que são mais sustentáveis. Enfim, a gente tem uma infinidade de elementos que a gente pode integrar. E a sustentabilidade, ela é justamente percebida quando nós temos ali no centro um equilíbrio entre essas três dimensões, né? Quando a gente consegue, de acordo com os trade-offs que a gente analisa entre essas três dimensões, a gente consegue chegar em um conceito que ele é sustentável, viável e justo, né? Então, a gente entrando aí nesse interior ali, né, na intersecção dessas três dimensões, a gente consegue chegar na sustentabilidade. Pode passar, Bárbara. E aí existem vários benefícios nos pilares da sustentabilidade que a gente pode ressaltar, né? Redução, no caso da vertente ambiental, redução no uso de recursos, no consumo de água, reaproveitamento dos materiais usados, redução da poluição, diminuição de resíduos sólidos e disposição final segura das substâncias utilizadas no processo industrial, nos processos de produção ou até mesmo na oferta de serviços. No aspecto social, a gente vai ter alternativas de geração de emprego, capacitação constante nas diferentes tecnologias, nas diversas práticas, métodos, técnicas, ferramentas, geração de renda, né, inclusão socioprodutiva de pequenas empresas, né, a gente vai ter a inclusão também dos trabalhadores regionais, né, a gente pode falar dos artesãos, das indústrias, né, que estão inseridas naquela comunidade. E no caso do benefício econômico, a gente vai ter economia na aquisição de produtos ao menor custo, com a mesma qualidade, quando eles são, por exemplo, reciclados, ou quando nós podemos reutilizar, ou a gente faz algum reaproveitamento, né? E, além disso, também a questão da continuidade econômica. Estima-se que existem aí economias de 30% a 40%. Quando a gente utiliza quando a gente utiliza um material que é reciclado, e nós temos também a economia que pode ser obtida com o uso eficiente da energia, com energia mais limpa, né? Com energia renovável. Então, a gente consegue claramente obter esses benefícios em termos aí de percentuais nos processos das empresas, tanto em âmbito público como privado. Pode passar. E aqui a gente tem um panorama de todas as atividades que a gente pode ter falando em logística e cadeia de suprimento sustentável, né? Então,
começando lá pelo design verde, né? A gente aqui está focando mais na questão ambiental, mas a gente acaba incluindo também a social, principalmente relacionado às pessoas, né? Então, um design para reciclagem, um design para desmontagem facilita com que esse produto seja mais sustentável, né? A compra verde ou a compra sustentável envolve a seleção de fornecedores, determinação da inclusão de critérios ambientais e sociais, para que a gente possa realmente escolher um fornecedor que atenda esses requisitos, avaliação desses fornecedores mediante esses requisitos. Muitas vezes se exige também alguma certificação, né, para que esse fornecedor possa fornecer um produto mais sustentável. Aí a gente tem também a questão da manufatura e remanufatura sustentável, né, que envolve aí tanto a produção mais limpa para redução de resíduos, como resíduo zero. Enfim, a gente tem uma série de conceitos que podem ser adotados, ecologia industrial. Hoje em dia a gente fala muito em economia circular, né, que prevê que o resíduo ele se torna alimento para um novo processo produtivo e o ciclo é infinito. A gente pode usar reciclagem, a gestão de inventários ambientalmente mais responsável, recuperação, reuso, remanufatura, recondicionamento, upcycling, enfim, existe uma infinidade de possibilidades na produção. A distribuição mais sustentável, evitando sempre a emissão, né, de poluentes, utilizando combustíveis que são renováveis também, né, utilizando caminhões, né, ou frotas mais novas que evitem também a poluição, que não deem tanta manutenção. Enfim, a gente tem uma série de possibilidades também. E aí, depois do momento em que esse produto ele foi produzido, ele foi distribuído, a gente tem a geração de resíduo. Então, muitos autores concordam que resíduo zero é praticamente impossível. Então, a partir do momento que a gente gera o resíduo, a gente vai precisar coletar esse resíduo, fazer a inspeção, fazer a seleção, fazer a categorização, enviar, né, para reciclagem, ou para remanufatura, ou para o recondicionamento. É a logística reversa que assume daí. Então, a gente tem a logística reversa e a gestão de resíduos atuando muito proximamente. Então, nós temos aí uma série de atividades dentro de operações, logística e gestão da cadeia de suprimentos que podem ser realizadas no escopo no escopo da sustentabilidade. Pode passar, vai. E aí tem alguns termos que se confundem, né? Que muitas pessoas acabam perguntando, mas qual que é a diferença, né? Logística sustentável, logística ambiental, logística verde, logística reversa, o que a gente deve usar? Qual é o termo mais correto? Então, assim, partindo do primeiro termo, né? Logística sustentável é sempre aquela mais ampla, que é aquela que fala do tripé da sustentabilidade, né? Que são os aspectos econômicos, ambientais e sociais. A logística ambiental já é uma logística que faz parte da logística sustentável, mas foca somente na questão ambiental, na vertente ambiental. Logística verde pode ser considerada um sinônimo da ambiental. E a logística reversa, por sua vez, é uma parcela muito menor da logística ambiental e da logística sustentável, que é justamente aquela que é utilizada para fazer com que esse resíduo que foi gerado seja revalorizado e entre novamente no processo como matéria-prima. Então, ela está alinhada com a sustentabilidade, ela está alinhada também com conceitos aí mais amplos de economia circular, por exemplo, porque ela é necessária, né? A partir do momento que a gente não tem a possibilidade de gerar resíduo zero em todos os processos que a gente realiza, a logística reversa ela é necessária para fazer esse resíduo voltar. Então, como que a gente pode ter ações em todos esses conceitos, né? Em relação aos suprimentos, as atividades de compra e seleção dos fornecedores devem ser pensadas e planejadas abrangendo esses critérios socioambientais, e isso no setor público é algo que se discute com bastante ênfase. Em relação ao transporte, devem ser levados em consideração poluição ambiental pela emissão de gases gerados pela combustão incompleta, contaminação de recursos naturais como consequência de cargas desprotegidas, por exemplo, principalmente cargas perigosas. No que diz respeito à movimentação e armazenagem, faltam cuidados necessários à utilização de técnicas adequadas para o manuseio e estocagem dos produtos de alto risco, tanto para proteger a saúde das pessoas, né, que aí entra na questão do bem-estar do trabalho, que também é um impacto social, como também preservação dos recursos naturais. Em relação aos resíduos, as organizações devem se preocupar com a separação, coleta, destinação correta, com a possível revalorização e, por fim, caso não seja possível revalorizar, a gente deve dispor isso corretamente. Então, a logística reversa atua nesse sentido. Então, nós vemos que a sustentabilidade ela pode ser abrangida em todas as atividades e todos os processos logísticos, sejam eles diretos, que são aqueles tradicionais, como também os reversos.
Pode passar. Em organizações públicas, a gente tem alguns marcos importantes. Em 1999 foi implantada a Agenda Ambiental na Administração Pública, que é a A3P, no Brasil, né, com o objetivo de orientar os gestores públicos para a adoção de princípios e critérios de sustentabilidade. Isso foi um marco bastante importante, porque tendo o plano de logística sustentável, as empresas têm que prever ações em todos os setores, em todos os processos, em todas as atividades que ela realiza, né? Em 2010, nós temos a Lei 2.305, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que possui vários princípios e instrumentos para a gestão integrada dos resíduos sólidos, né? Sejam eles gerados em organizações privadas ou públicas, de pequeno, médio ou grande porte. E ela colocou a obrigatoriedade da logística reversa de vários tipos de resíduos. E em 2012, tornou-se obrigatória para todos os órgãos públicos e entidades da administração pública a implantação do plano de logística sustentável, como eu falei, que trouxe todas essas mudanças. Pode passar, Bárbara. E aí, para gente aplicar mais, né, e falar um pouquinho da logística sustentável e da sustentabilidade em organizações públicas, eu considerei um relatório de uma auditoria conduzida pelo TCU, né, o Tribunal de Contas da União, que foi focada justamente na sustentabilidade, né? Então, para trazer os exemplos para vocês, existem vários órgãos públicos hoje em dia que realizam ações muito louváveis, né, no âmbito da logística sustentável, mas como a gente tem pouco tempo, infelizmente eu não vou poder passar todos os exemplos aqui, então eu peguei esse relatório do TCU, que ele mostra de uma forma geral, né, foram pesquisados 101 órgãos da administração pública federal, que são organizações públicas, e com base nesse relatório a gente pode dizer como que anda a sustentabilidade em organizações públicas, né? E quais são os aspectos que devem ser melhorados e quais são os aspectos que já estão bem e que a gente pode considerar como melhores práticas. Então, a fonte dos próximos slides é justamente esse relatório do TCU, que foi um relatório de uma auditoria bastante completa. E aí eu vou apresentar para vocês alguns resultados para ter um panorama geral de como anda esse tema nas organizações públicas. Só para avisar, 5 minutos, tá? Ok. Pode passar. Então, aqui tem uma linha do tempo, né, de todas as legislações relacionadas às questões de sustentabilidade ambiental. E só para explicar um pouquinho do contexto da pesquisa, né, o TCU ele criou um índice de acompanhamento da sustentabilidade na administração pública federal que se chama IASA. É um método de avaliação e implementação da implementação e gestão das práticas de sustentabilidade em organizações públicas que usa uma escala de avaliação de 0 a 3, que permite classificar em que nível, em que estágio essas organizações públicas estão, né? E tem a faixa vermelha, amarela e verde, sendo que a vermelha é a mais baixa, de 0 a 1, a amarela é a intermediária e a verde é a mais alta, que vai de 2 a 3. A sociedade e as instituições de controle poderão acompanhar essa evolução, né? Esse foi o primeiro relatório em 2017, por enquanto não saiu nenhum. E diz respeito à racionalização do consumo de insumos, tais como água, papel, energia elétrica, emissão de gases de efeito estufa, uso de edifícios mais eficientes e atendimentos de critérios de acessibilidade, né? Pode passar. Então, no âmbito internacional, essa temática da sustentabilidade ela é prevista nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especificamente, né, no Objetivo 12, que é a promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo. E no caso das organizações públicas, o foco maior tem sido justamente nas compras sustentáveis, né? Compras públicas sustentáveis. O governo brasileiro ele é um dos maiores compradores, ele tem um poder de compra enorme, inclusive para desenvolver novos produtos, novos processos, novos fornecedores, né? Então, realmente é um ponto crucial de melhoria nas organizações públicas. Então, realmente essa auditoria ela teve um foco maior em compras sustentáveis. E aí a gente vai ver que isso está mais ligado justamente a primeira etapa lá da cadeia de suprimentos, né? Da seleção, avaliação e certificação de fornecedores. Também está alinhado ao Acordo de Paris, né? Para avaliar esses 100 órgãos, pode passar, Bárbara. Para avaliar esses 100 órgãos, o TCU elegeu 11 critérios, né? Elaboração e implementação de monitoramento do plano de logística sustentável, racionalização do uso de energia elétrica, racionalização no uso de água, atendimento a requisitos de acessibilidade, certificação de prédios públicos,
racionalização do uso de papel e implementação de processos eletrônicos, gestão de resíduos e coleta seletiva, contratações públicas sustentáveis, mobilidade, gás de efeito estufa, conscientização e capacitação e adesão a programas de sustentabilidade. Então, todos esses órgãos foram avaliados nesses 11 critérios e aqui são os principais resultados, né? Então, a gente pode ver que no quesito de adoção de plano de logística sustentável, o desempenho foi de 1,39, e isso vai figurar ali na etapa intermediária, que é o amarelinho, né? Então, significa que não tem a performance máxima, que seria de 3, né? Está ali entre né, o 1 e o 2. Então, aí a gente vê que poderia ser melhor desenvolvido. E é muito importante, por quê? Porque a partir do momento que a organização pública ela adota um plano de logística sustentável, ela admite, ela assume aquele compromisso de adoção de práticas sustentáveis em todos os outros quesitos. Então, esse deveria, idealmente, né, pensando em uma situação ideal, deveria ser o critério com uma avaliação melhor, né? Em termos de energia, a gente também está no nível intermediário, que seria o amarelinho, que a gente tem um desempenho aí. Essa é a média de todas as empresas que foram avaliadas, das 101 empresas, né? Então está no amarelo. Água 1,44 também está no intermediário. A acessibilidade, nós estamos ali com uma das melhores performances, que é 2,23, que fica ali no verde, né? Certificação, por exemplo, de edifícios, está 1,63. Papel, né? A reciclagem de papel, coleta seletiva e o uso racional está em 2,30, também está no verde, que é um dos melhores desempenhos. Resíduos e coleta está no amarelinho, 1,05. Adoção de contratações públicas sustentáveis, 1,7, também um nível intermediário, que é o amarelo. Mobilidade, 1,77. Capacitação, 1,88, ambos também no nível intermediário. E programas de certificação, como, por exemplo, a 3P, Procel, Edifica e PEG, está no nível mais baixo, que seria o vermelho. Ok? Pode passar, Bárbara. E aí, distribuindo esses resultados nos 3 poderes, né, que foram avaliados 71 organizações públicas do Poder Executivo, 3 do Poder Legislativo e 20 do Poder Judiciário, a gente pode ver que também confirma os resultados que a gente apresentou ali na imagem anterior. A maioria dos órgãos, eles estão no nível intermediário, né? Cerca de 70%, em alguns casos um pouquinho mais, em alguns casos um pouquinho menos, tem os indicadores aí em nível intermediário, que não é o idealmente mais satisfatório, né? Mas já é um caminho aí que, de repente, demonstra que pode ter uma evolução, né? Apenas 18% do Poder Executivo está com o maior nível de avaliação nos critérios ambientais. No caso do Legislativo, a gente tem o maior percentual, que é 33%, né, de critérios aí com a melhor performance. E no caso do Judiciário, a gente tem 20%. O vermelhinho são aqueles percentuais que estão no nível mais baixo, que é justamente ali ligado àqueles programas de certificação. Pode passar, Padre. E aí, as constatações para finalizar, né? Quais foram as constatações dessa auditoria do TCU? O nível de implementação em organizações públicas, considerando essas 101 que participaram da pesquisa, né, que participaram desse diagnóstico, majoritariamente estão no nível intermediário das ações de sustentabilidade. Isso decorre de falhas estruturais identificadas ao longo da auditoria, né? Essas causas foram agrupadas, representando as principais constatações desse trabalho. Então, primeiramente, deficiências de atuação no nível central do governo, ou seja, não tem um alinhamento, né, entre o que o governo prega, né, e o que os outros órgãos, o que as outras organizações devem fazer. Nível incipiente de implementação de ações que visam a utilização de edifícios públicos mais eficientes e sustentáveis, principalmente na questão do uso racional de energia, uso racional de água, utilização de energia solar, por exemplo. Baixa evolução na adoção de critérios e práticas sustentáveis nas contratações públicas, e isso decorre muito do temor que muitos gestores têm de adotar critérios sustentáveis e depois ter uma auditoria do TCU ou da CGU, e o processo, né, o certame ser anulado, e também deficiências nas iniciativas relacionadas à gestão de resíduos e realização da coleta seletiva solidária. Então, esses são os principais problemas que foram constatados.
Finalizando a apresentação, né, então a gente pode constatar, né, principalmente analisando esse relatório do TCU, que mostra esse panorama, né, que existem várias ações e organizações públicas que estão alinhadas à sustentabilidade, e mais especificamente à logística sustentável. Desculpe. Principalmente no que se refere à gestão de resíduos e compras resolvidos. Alguns treinamentos, cursos e programas de conscientização com gestores, principalmente compras públicas, podem ser uma estratégia para impulsionar essa mudança. E é isso, agradeço a atenção de todos e fico à disposição para perguntas. Obrigada. Eu tô falando, não tá. Obrigada, professora Patrícia. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não sei se tem alguma pergunta aqui no chat. Só a primeira pergunta aqui as palestras vão ser disponibilizadas no YouTube do Departamento de Administração até o final de setembro. A gente só está tendo problema com a internet para subir todos os vídeos, ok? A gente vai informar nas redes sociais. Gustavo, pode falar, acho que levantou a mão. Se quiser abrir o microfone. Sim, por favor. Eu só queria perguntar para a professora Patrícia, porque eu entendi que o estudo foi transversal e foi com base no TCU. Mas os órgãos do Poder Legislativo que foram analisados foi o próprio TCU, a Câmara e o Senado, ou teve assembleias de outros estados? Eu não consegui pegar os órgãos em que foi feito o recorte. Tá sem áudio, Patrícia. Desculpem, me deu uma crise de tosse alérgica aqui. Não foi divulgado as instituições que foram feitas, Gustavo. Esses dados eles são considerados sigilosos, mas assim, eu imagino que sim, a gente imagina que sim, né? Mas no relatório não estão disponíveis essas informações, não são identificados quais são os órgãos que participaram dessa auditoria. Então, meio que já até responde a pergunta que a André acabou de fazer, se nessa análise também entrou as organizações militares, né? A gente não tem essa informação. Eu posso disponibilizar o relatório para vocês depois. Quando a gente publicar no YouTube, eu coloco na descrição do vídeo, né, o relatório completo do TCU. Mas, normalmente, quando tem esses relatórios, como funciona a pesquisa na universidade, né? Infelizmente, a gente não tem como fornecer as informações dos órgãos que participaram, né? Então, só se informam os resultados agregados, né? É claro que no caso do legislativo, como a gente tem só 3 órgãos respondentes e a gente tem uma gama bem menor, né? O universo, enfim, dos órgãos legislativos é menor, a gente tem mais possibilidade de enfim, fazer conjecturas, né, de quem seriam. Mas com relação, por exemplo, aos órgãos do executivo e do judiciário já é um pouco mais complicado. Até mesmo porque a resposta a esse questionário do TCU né, é claro que o TCU ele tem um apelo, né, por ser um órgão de controle, mas não é obrigatório também participar, né? Eles enviam esses questionários e a empresa e a organização pública que quer participar, realmente participa, mas não necessariamente é obrigatória a participação. Mais alguma pergunta? Si me ayuda Sigrid, hago una. Se nombró al pasar un registro y que el Estado, hay una definición de que compre a organizaciones que demuestren que tienen productos o servicios sustentables. ¿Quién es el que maneja? ¿Es el Estado el que tiene ese registro, el que analiza las propuestas de inscripción? ¿Cómo es ese procedimiento para enrolarse dentro de ese registro? Você compreendeu, Patrícia? Ele está perguntando se existe uma recomendação de que o Estado compre de organizações que tenham uma certificação ou que tenham iniciativas sustentáveis. Quem é que administra esse registro? Onde tem uma lista dessas organizações mais sustentáveis, né, que podem competir aí pelas compras públicas? Bom, obrigada pela pergunta, bem
muito importante, muito pertinente. Na verdade, existe a recomendação, existem tanto legislações, né, como também instruções normativas e portarias que prevêem a possibilidade e a necessidade, né, de incluir critérios sustentáveis nas compras públicas. Mas a gente não tem, digamos assim, um cadastro positivo, digamos. Acho que a gente poderia chamar de um cadastro positivo das organizações. Então, como que funciona normalmente? O governo, cada organização pública, cada órgão tem a sua demanda, e isso vai ter que fazer um certame, né, abrir um processo licitatório para fazer a aquisição, e na Constituição, na elaboração do edital, tem que ser previstos esses critérios sustentáveis, né, tanto em termos ambientais como sociais, né, e também sempre visando a questão da viabilidade econômica. E aí o que acontece? Todas as empresas, elas estão, as empresas, enfim, é um edital aberto, né, você não pode restringir, todas as empresas que atenderem esses critérios, elas vão poder se candidatar. E aí depois é claro que vai ter uma habilitação, uma fase da habilitação para ver se elas cumprem os critérios. E depois, se elas cumprirem os critérios, tem uma segunda fase que é a análise do melhor preço, né? Considerando que cumpriram todos os critérios ambientais, então vai ter a análise do melhor preço. Mas assim, não existe um cadastro positivo, né? A priori, todas as empresas que quiserem se candidatar ao certame, elas têm essa liberdade, né? Não pode ter um direcionamento. A legislação brasileira não permite que a gente direcione, né? Mas, assim, se a empresa tiver algum problema, não conseguir alguma certidão negativa ou tiver alguma dívida ativa, ela não pode se candidatar, né? E se ela não cumpre os critérios que estão previstos no edital, ela também acaba sendo eliminada. Então, esses são os critérios aí que excluem as empresas do certame. Mas o cadastro positivo, infelizmente, a gente não tem ainda, né? Não sei se eu respondi bem. Sí, muy claro. Obrigada. Mais alguém? Vou deitar, mas como como a senhora acabou de voltar da Itália, diferença, como que a gente faz uma logística sustentável daqui, como que você no seu pós-doc? Não sei se consegui. Não. Tá com... Sim. Então, Bárbara, lá na Europa, a gente vê que eles já estão em um outro nível, né? Então, assim, essa questão das contratações sustentáveis é algo que já está muito mais enraizado, muito mais consolidado, né? Então, a questão da eficiência energética, por exemplo, é um critério básico em qualquer processo licitatório. E hoje em dia, o que eles têm falado e têm discutido mais é sobre economia circular, né? Então, a economia circular, ela acaba abrangendo a questão do design verde, design sustentável, tanto para desmontagem como para reciclagem, a questão de seleção de fornecedores, né? Muitas vezes que são pequenas empresas, para ter inclusão socioprodutiva, e se forem empresas maiores, que elas tenham certificações, né, em termos ambientais, de eficiência energética também, de energia renovável. Então, a economia circular está começando a ser incluída. No caso, a Itália sempre vai seguir os padrões da Comunidade Europeia, porque ela é um dos 27 países membros. Então, a gente percebe que lá já é assim uma realidade, né? Enquanto no Brasil a gente ainda está patinando, está discutindo vários temas, lá isso já é um fator assim bastante consolidado. Então, minimamente, é como a qualidade aqui no Brasil, né? Hoje em dia, você ter ISO 9000 já não é mais um diferencial, é um requisito básico. E lá na Europa, né, de acordo com todos os requisitos e os normativos que são estabelecidos pela Comunidade Europeia, os países membros acabam se adaptando, né? Então, eles acabam gerando normativos internos, legislações internas para se adaptar. Então, assim, o que eu vejo é que o bloco econômico, ele propicia essa similaridade de ações. Então, tem a teoria institucional até explica um pouco, né, esse fenômeno, porque quando você tem uma certa pressão ali, né, de um órgão maior, que é a Comunidade Europeia, pressionando os países membros a adotarem essas práticas. Então, a sustentabilidade para a Comunidade Europeia já é uma realidade, né? E aí agora os esforços estão sendo mais direcionados justamente para a economia circular, no sentido de você pegar esse resíduo e fazer com que ele vire alimento, né? Você possibilitar outros modelos de negócio
sustentáveis, né, focados em economia circular, no sentido de você escolher melhor as suas fontes, você trocar materiais que não são ambientalmente corretos por aqueles que são, né, ter a questão da inclusão de imigrantes, pessoas em vulnerabilidade, pequenas empresas, justamente para avisar a sustentabilidade, e outros modelos de negócio também onde você não tem a propriedade do produto, né, que é o caso da shared economy, né. Então, a discussão tem girado mais em torno disso. A sustentabilidade para ele já está assim há anos-luz na frente da gente, né? Uma coisa que, assim, né, a Inglaterra, por exemplo, que fazia parte da comunidade europeia e agora não faz mais, os principais estudos de contratações sustentáveis provêm da Inglaterra. Então, lá é algo muito consolidado, já se pratica muito. A gente ainda tem muito que aprender. Obrigada, professora Patrícia. Aí, só para a gente dar continuidade, eu vou ler a última pergunta. Da Clarissa. Ela perguntou como que garantir que compras públicas sustentáveis não tornem excludente para as pequenas empresas, não se torne excludente para as pequenas empresas. Bom, Clarissa, excelente tua pergunta também. Existe uma legislação que prevê, né, a prioridade de empresas de pequeno porte, né, que é a 123 de 2006, e depois a gente teve uma lei que alterou, que é 147 de 2014, que justamente prevê que alguns processos licitatórios deem prioridade para empresas pequenas, né, de pequeno micro e pequeno porte, né? Então, a sustentabilidade ela acaba também abrangendo essas empresas no aspecto da inclusão socioprodutiva, né? Algumas empresas pequenas elas conseguem ser mais sustentáveis em termos aí ambientais do que as grandes, né? Então, a gente tem casos e casos. Mas vai depender muito dos critérios, né? Então, se um interesse público naquele processo licitatório, por exemplo, é privilegiar a questão da redução de emissões, então, uma empresa que está localizada próximo àquele órgão público, por exemplo, ela vai ganhar nesse quesito, porque aí o custo do transporte, a questão das emissões, dos poluentes, vai ser muito menor do que uma empresa que está no outro lado do país, por exemplo, né? Se o quesito for geração de emprego para a comunidade, né, ou seja, próximo àquele órgão público ou próximo, enfim, aquela empresa talvez também tenha ali muito que oferecer, porque ela vai estar gerando emprego diretamente. Então, talvez os critérios ambientais ela não sejam tão abrangidos nesse caso de pequenas empresas, mas os critérios sociais eles são bastante valorizados, né? Então, nesses editais que privilegiam pequenas empresas, eles são contemplados, a sustentabilidade é contemplada. Mas, como eu te falei, isso vai depender também muito do produto, enfim, do processo, porque existem pequenas empresas que produzem produtos ambientalmente mais corretos. O que as pequenas empresas muitas vezes não conseguem competir com as grandes é justamente no custo, porque o custo, devido à escala de produção ser menor, o custo acaba sendo maior, né? Então, eu acho que assim, o principal problema ali na competição de pequenas para grandes empresas é justamente relacionado ao custo. Em termos de sustentabilidade, eu acho que eles conseguem competir. É claro que depende muito do edital, né? Então, assim, tem que ter um planejamento para verificar quais são os objetivos daquela contratação, de acordo com a demanda, né? Se o objetivo é contratar um produto regional, se o objetivo é incluir mão de obra local, enfim, e redução das emissões, com certeza uma pequena empresa, de repente, pode concorrer em pé de igualdade com uma grande. E aí, é claro que, de repente, seria melhor direcionar a participação das pequenas empresas para esses editais que prevêem essa priorização das pequenas empresas, né, que é previsto em lei e é algo que tem sido utilizado com bastante frequência, né? Até publiquei 2 artigos com alunos, um sobre aquisições do SERPRO, que é a empresa de processamento de dados brasileira, né, que teve um acompanhamento de vários processos licitatórios com pequenas empresas, e também um outro artigo que a gente analisou toda essa questão da legislação das pequenas empresas e microempresas, né? Qual que era a eficiência das compras relacionadas a essas empresas. Então, assim, existem vários estudos que tratam disso e realmente elas têm conseguido competir, mas aí depende muito do edital, né? Você teria que analisar quais são as prioridades daquele edital. Se a quantidade a ser comprada é muito grande, aí a pequena empresa, infelizmente, não consegue, né, entregar, não tem capacidade produtiva. Se o custo vai ser priorizado também,
muitas vezes a pequena empresa acaba ficando para trás porque a escala dela não é tão grande também. Não sei se eu respondi. Obrigada, professora Patrícia. Então, a gente agora vai dar início à apresentação dos trabalhos. Obrigada pela atenção. Eu vou começar com a Juliana, como eu já conversei com a Juliana, para não errar o nome dos autores do título. A Juliana já vai falar o título, ok? Juliana, você vai ter 10 minutos. Aí, se você quiser, eu posso te avisar com 5 ou com 3 minutos, o que você preferir, faltando. Ok. Pode avisar com 3. Eu vou colocar um cronômetro aqui também. Não, vou marcar. Pode ficar tranquilo. Obrigada. Beleza. E confirmando, a apresentação vai ser em inglês. Eu acho que não vai ser um impeditivo. É isso mesmo, Zigrid? É isso mesmo. Sua apresentação é em inglês, Juliana. A gente está numa sessão internacional, só para explicar quem foi chegando depois, que tem a ver com a vertente de internacionalização do departamento. Então, a gente vai ter uma apresentação em cada idioma nessa sessão. Os 3 idiomas oficiais da UNB é inglês, espanhol e português. E a Juliana foi uma das nossas alunas que produziu o seu TCC em inglês, para vocês verem que é possível, né? Quem quiser encampar esse desafio aí maior. Ok. All right, switching to English then. Welcome everyone, and I'm really honored to be presenting in this Congress alongside with such interesting other researches, and I'll try to speak slowly, but I'll have to rush through my presentation because I had prepared for a 20-minute presentation instead of 10. So let's get to it. Okay, so my research is about systemic creativity, sustainable development, and business administration, joining the researches of Celso Furtado and Csikszentmihalyi in the context of the Brasília National Park. All right, so just to give a quick revision, creativity has always gotten our interest as society since the ancient Greek times, but it wasn't until Guilford in 1950 that psychology started really to appropriate itself into the study of creativity. And it was seen as an individual phenomenon that happened inside our minds. So it was a cognitive process that had some personal characteristics that could influence how creative or not a person could be. And it was also developed throughout our lifetime. So the creativity that we perform as babies or kids is different from the creativity as adults and elderly. But a new branch of creativity started to develop, especially with this idea that creativity doesn't occur in a vacuum. So although it's an individual process that happens inside our minds, we cannot detach the individual from the social context that we're inserted. So creativity is always alongside our society, not just through an individual perspective. And this is what will be guiding my research from now on. That's the theory that I decided to focus on because it really correlates to business administration. And I chose the systems model of creativity from Csikszentmihalyi because it really captured what I believe is the concept of creativity. And his system is composed by 3 pillars. So yes, there's the individual perspective. The individual is the one responsible for creating, but this person, this creative person, is inserted in society, and there's lots of institutions and other actors and other people that interact with the creative person and also contribute to create something creative. And we're all embedded in a cultural domain. So all the reference points that our culture brings us serve as inputs for new creative outputs to be inserted in our society. So all of these forces act together to produce variations. The individual is responsible for introducing variations. The field is this network of institutions who evaluate something, if something is creative or not, and then incorporates it in the domain, which is the cultural fabric that unites every other force in the system. But if we consider that creativity doesn't happen detached from a social context, neither does it happen outside an economical system. And that's where Furtado's theory comes into my research, especially his book called Creativity and Dependence in Industrial Civilization, where he explores
how creativity happens embedded in our capitalist productive system. So he starts by defining what he calls accumulation process. So our social life actually makes it possible for us to generate resources that challenge our inventiveness. So when we have extra resources in our society, we're able to create new things. And this accumulation process actually makes possible another process called development in his theory. So once we have accumulated resources, we're now able to liberate creative outputs in our society as well. And that brings new creative values and also other resources that instead go back to the accumulation process, and another cycle continues. And his biggest point is that creativity is then serving this capitalist productive system, and we're faced with the insufficiency of this accumulation process, where we're reaching a point where there won't be enough resources to be explored for other creative inputs later on in our lifetime. So once we juxtapose both theories, we can see that they have many similarities, even though these two authors probably never met, but they are the ones who will be guiding my research. And combining in a schematic perspective, we can see that the accumulation process actually provides the resources necessary for field and individual to create, and the liberation process is what adds new values in our domain. So they're really connected. About my research question and objective, I wanted to understand how those two theories actually manifest in the context of the Brasília National Park, and also understand them individually and how business administration can benefit from this type of research. My method was a qualitative study, exploratory nature, field research, case study, because it gave me the flexibility to find new aspects. And my data collection was actually composed of many sources. I actually participated in a project inside the Brasília National Park for 2 years, collecting data through videos and group discussions. But I also interviewed the members of the Brasília National Park in semi-structured scripted interviews, and also did documental research analyzing some documents that were donated by the park for our research. My method for content analysis was content analysis, where 27 analytical categories and analytical units were defined based on one systems model, one development theory, and the combination of both. And to get right into our results, talking a little bit about Brasília National Park for those of you who are new to it. So this is a Plano Piloto, which is the central part of Brasília, and all of this green zone is the Brasília National Park. Although most of it is only known because of the pools, the Água Mineral pools that are more connected to our society here in Brasília, but it's actually a huge reservation, conservation unit that was inaugurated in 1961, so really close to the creation of Brasília as a city itself. And within the park, there is a nucleus, which was the focus of my case study. It's called the Environmental Education Nucleus, and it's managed by 3 actors: ICMBio, which is the organ that manages all the conservation units here in Brazil, the Military Environmental Police, and the Education Office. And they develop 4 main projects, all focused on environmental education, receiving from 7,000 to 15,000 students per year, and also 1,000 teachers per year, which is a great reach to talk about environmental education. And to map out the field within the park, we can see that there are many actors that vary in terms of power, and lots of projects going on. Let me rush through this part. Anyways, so the basic thing in this slide is that there's a multi-level analysis that can be made, because when we see this complexity of a field, we can understand all the forces involved in the model in many different levels. And to talk about the results, all the categorical analysis units were empirically proved. So it was amazing to see that they actually show themselves in practice. And we can
understand how the field works in that context, how the domain around Brasilia and the park and the nucleus actually vary a lot, and also some individuals that were really important to carry out all the variations that were produced by the system. In terms of development, in terms of development, those categories were also empirically comproved, and we could see that the park itself, the whole purpose is to get environmental education towards the general public of Brasilia, which is something that we really need. And it was really interesting to notice that during the interviews, the members themselves cited, actually quoted Furtado's theory without knowing that it was part of my research. So we could see the relevance of this author even today. And also it was really interesting to understand how they could join both theories in this context of the Brasilia National Park and the environmental education nucleus, because we could see snippets of both theories and also how they combined in many of the projects that were carried out, specifically the ones that were targeted as environmental education studies. Another thing that wasn't initially included in my theoretical model, but were great findings in the field research, was the importance of institutionalizing a purpose to make it more perennial. So we understood that there is some rigidity necessary to make it a better and greater institution to promote environmental education. Also, some cultural references were included by all participants interviewed, and they weren't included in my theoretical model initially because it seemed something too intangible for the research to tackle at first. But since they were so recurrent in the interviews, it was really great to include them after all. And the characterization of the field as well as something that was found out during the research itself. To conclude, yes, we understood from the research that both the systems model and the development theory are very applicable in this context, even though it's a bit of a stretch to join authors that aren't really correlated. Empirically, it was proven that yes, it's possible to note how applicable their theories are. And also it's very relevant for business administration because this systematic perspective is what makes business administration, because we have a multi-stakeholder perspective, and then we understand all the movements and flows that are happening between actors, and that's what our area is all about. Some research contributions, it actually made a technical cooperation agreement between the park and the environmental education nucleus with UNB, which is a great practical accomplishment from this research. We're now developing more projects with them. And it's interesting to note that before this, when I published my thesis, only 33 other studies about creativity were developed in UNB. So if you check the UNB's library, there are only 33 theses regarding creativity, and none of them use the systemic approach. So there's still lots of room for other researches on this theme. About the research limitations, I didn't take into consideration the time period and how our mindset today affects the model. So maybe if we took a multi-layered perspective, thinking about how past, present, and future could be applied into this model, it could be a richer research. And there's, like I said, plenty of room for future rich research as well, and especially applying it into different contexts, like private organizations, to see if the same dynamic actually takes place. So thank you very much. I'm so sorry for rushing the presentation. I hope that I can clarify things a bit more with the questions now, and I'm open to any and all. Thank you very much. Thank you, Juliana. Questions? Patrícia, pode perguntar, professora. Okay, first of all, congratulations, Juliana, for your excellent English, perfect English.
It's nice to see you here. And I would like to ask you if you did perceive some conflict of interests between the stakeholders when you participated in the group discussions and interviews. And if you perceived this kind of conflict of interests, I would like to know how do you deal with these conflict interests in your research? All right. First of all, thank you, Professora Patricia. I missed you so much. It's great to see you. I missed you too. I'm going to go back to this slide because I think it makes everything clearer. So in my research, I interviewed people from ICMBio who were working at the Environmental Education Nucleus. I interviewed the teachers from the Education Office, the Secretaria de Educação do DF, that were also in the nucleus, and the military police who are also working in the nucleus. We can see that those actors who are in this lighter green area, the nucleus itself, they're very tied together. There are no conflicts of interest because they have a common battle to fight between themselves. They're a really grouped team that wants environmental education to be a thing very much. So the type of conflict of interest that happens is between the EEN and the other actors that we can see in this other green squares here in this diagram. So conflict was actually really present from what we got in the interviews. They suffer constant threats from both the park and ICMBio and the Ministry of Environment of closing their activities because they're not seen as a vital thing for the park. And what we took through the perspective of my research is that environmental education is not yet really inserted in our city's domain. So if it was clear that environmental education is something important, they wouldn't be threatened, they wouldn't be questioned, but instead they are, which shows that we still have a long way if we want to make environmental education really part of our city's culture. So yes, there were lots of conflicts of interest, but between these other actors and the nucleus itself, they were pretty tied together. Okay, thank you very much. Excellent. Thank you, Juliana. Mais alguém? As perguntas podem ser feitas tanto no português, no inglês ou no espanhol, gente. A Juliana é brasileira, ela entende. A gente só precisa. Eu posso responder em português também. Okay. I would love just to comment on Juliana's work if nobody has another question. Well, first of all, congratulating her for presenting in English and developing her final work, her graduation work in English as well, and for the consistency of the whole theoretical framework, putting together two authors, one a Brazilian author, which is Celso Furtado, an expressive author who talks about creativity, and Chicão, the nickname we gave to Mihaly, who is from, I forgot where he's from. I think Poland. Oh, Poland, okay. So it was not an easy work. So thank you for sharing that. And I'm sure, well, I have invited people from the National Park today to come, but they are kind of busy. The National Park is, I think you finished your work last year, and things with the National Park are getting even harsher and harder under bigger threat, and we know what is happening here in Brazil. And so those are people who and you know, educators and environmental education is not a mainstream issue. And I just wanted to connect this to this session, because this was one of the sessions that we had almost one of the biggest numbers of participants subscribed.
And so I have the feeling that people are looking for understanding more of sustainability, especially in the public sector and public organizations. So I think your work is, I just want to thank you for the important contribution you are making to us. And I'm sure, well, we have some of the students of creativity of this semester here in this session, and they have read your work. So I just wanted to stress that out, because this is how we're kind of building an environmental acknowledgement and attention to these important issues, since we are already noticing the importance it's gaining and the problems we're going to face in a close future due to our little attention to the environment ever since we started with sustainable issues in the 1960s. So we are already talking about sustainability for 50 years, and still it's not something really present in the organizations and public organizations in Brazil. So we need to hurry up. So I just wanted to thank you for your presentation, adding with an important knowledge to the public sector. Thank you so much, Sigrid. You know how much this research meant to me. It's something that I really believe in, and that I would love to see further studies regarding these themes in UNB. I think we have all it takes to be great change makers in this area. So I'm really glad to contribute with a small part to that desirable future. Sim. Obrigada, Juliana. Thank you, Juliana. Vamos dar continuidade para a apresentação. Eu espero pronunciar correto. Meu espanhol vai mais para o italiano do que o espanhol. Desculpa. Turismo de reuniões de sustentabilidade, desenho de una área en el Ministerio de la Provincia o de la Producción de la Provincia de Santa Fe en Argentina. Autores: Martín, Lúcio, Luciano, Sigrid y Laura. Bueno, pienso que yo soy la primera a decir unas palabras, ¿cierto? Como arreglamos que todos vamos a hablar un poquito. Yo, obviamente, hablando mi portuñol, peço desculpas a todos, pero vamos a intentar facilitar las cosas. Yo gostaria de presentar una muy rápida introducción a este trabajo, un trabajo importante también, un trabajo de Argentina para conocermos iniciativas de allá, que son importantes también. Gostaria de agradecer la oportunidad de tener esta sesión para debater sostenibilidad en organizaciones públicas. Muchas gracias, profesora Bárbara, profesor José Márcio, que está acá también, que es el jefe de departamento, y a todos que están presentes, los estudiantes de creatividad, los estudiantes de administración, otros invitados de instituciones parceras que nos veo acá. Entonces, un gusto estar acá. Y para empezar, gostaria de destacar unos puntos de atención para este trabajo, antes que Martín y Lúcio y Laura y Luciano presenten también, que son, bueno, primeramente que es un estudio hecho en la colaboración entre la Universidad Tecnológica Nacional de la provincia de Santa Fe, en Argentina, y la Secretaría Provincial de Turismo de Santa Fe. Entonces, un punto muy positivo, así como el trabajo de Juliana, es que coincide dos organizaciones importantes, una organización pública y una organización universitaria de producción de conocimiento. Entonces, este es un punto muy importante. Un segundo punto es que tenemos un grupo muy interdisciplinar. Entonces, Lúcio y Martín son estudiantes de ingeniería, son graduados ahora en Ingeniería de Producción. Profesor Luciano es profesor de la carrera de Ingeniería de Producción y Laura Sosnávar es miembro colaboradora de la Secretaría de Turismo. Entonces tenemos una mistura y yo de administración. Entonces tenemos un mix de visiones que pienso que esta diversidad de visión un poco puede ter molestado y traído unos desafíos para los estudiantes que hicieron este trabajo, pero en mucho amplió la visión, enriqueció el trabajo con múltiples visiones, que pienso que es una característica importante de los asuntos relacionados a sostenibilidad. No mantenernos así
una mirada por una perspectiva única ideal. Y el tercer punto, bueno, es que entonces fue una proponencia de intervención, o sea, los resultados del trabajo de investigación generaron resultados para la Secretaría, o sea, contando como, y pienso que es muy notable que los estudiantes tuvieron mucha libertad y poder para interferir y proponer soluciones para la Secretaría. Entonces tenemos un ejemplo acá de esta colaboración, cómo puede ser saludable para discutir e implementar soluciones sostenibles en las organizaciones públicas. Entonces finalizo mi fala porque tenemos muy poco tiempo y paso la palabra registrando que estoy muy feliz que tenemos esta sesión internacional con invitados tan queridos para mí y tan importantes con este trabajo. Bueno. Lucio, ¿vamos a presentar? Estás en mute, Lucho. Bien. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Martín Pfeiffer y antes de comenzar me parecía importante felicitar a Patricia y a Juliana por las exposiciones y agradecerles a todos los presentes en esta modalidad virtual. En los próximos 30 minutos vamos a tratar de exponer los temas más importantes de nuestro trabajo titulado Turismo de Reuniones y Sostenibilidad, y diseño de un área en el Ministerio de la Producción de la provincia de Santa Fe en Argentina. En primer lugar, me parecía importante, como comentaba Siegri, presentarle el equipo, el cual está conformado por, bueno, quien le estaba hablando, por el ingeniero Lucio Morbioni, el ingeniero Luciano Escardanzán, el cual es docente e investigador de la Universidad Tecnológica Nacional, especialista en calidad, la doctora Siegri Guillamún, docente en la Facultad de Administración en Brasilia, y la magíster Laura Sasnávar, jefe del área de calidad, formación y educación de la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe. Seguramente ahora se están preguntando cómo es que este equipo logró formarse siendo, o habiendo tanta diversidad, habiendo en ese momento dos estudiantes de ingeniería industrial, un ingeniero industrial, una doctora de la Facultad de Brasil y una especialista en el sector público en la Secretaría de Turismo. Posiblemente mi compañero Lucio los pueda ayudar aclarando un poco esta situación. Bueno, buenas tardes. Bueno, a continuación voy a empezar a comentarles un poco cómo se conformó el equipo. Todo comienza con la organización del 16º Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial. Es un evento que se realiza en distintas ciudades de Argentina, año tras año, y reúne de 1.600 a 1.800 estudiantes, tanto de Ingeniería Industrial como de otras carreras. En el año 2018 nos tocó organizarlo junto con Martín y un equipo de estudiantes en la ciudad de Santa Fe, y para ello solicitamos apoyo a la Secretaría de Turismo de la provincia. Aquí nos encontramos con Laura Sasnávar y al poco tiempo decidimos realizar las prácticas supervisadas en esta organización. Dentro de estas prácticas supervisadas o prácticas académicas se realizaron distintas actividades para de esta manera incorporar algunas terminologías relacionadas a la parte de turismo, como así también brindar herramientas relacionadas a lo que estudiamos en la carrera de Ingeniería Industrial. Dentro de las actividades que pudimos presenciar fue la organización del 7º Congreso de Turismo Receptivo, en el cual también pudimos comenzar a incorporar conceptos de lo que es el turismo de reuniones. Cabe destacar que ya comenzamos a ver la importancia que formaban parte de los congresos de ingeniería dentro del sector público y cómo se podía estandarizar distintos procesos. Una vez que vimos la posibilidad de realizar las prácticas académicas dentro de la Secretaría, también pensamos en realizar nuestro proyecto final de carrera, lo cual nos permitía acceder al título de ingenieros. Para esto nos comunicamos con Luciano Escardanzán, quien le propusimos ser el director de nuestro proyecto, y a su vez, en ese momento, Siegfried se encontraba en la ciudad de Santa Fe realizando distintos trabajos en cursos. Así que de esta manera es que se conformó el equipo que hoy está presente exponiendo.
Bueno, como resultado, tanto de las prácticas académicas como del proyecto, realizamos un diseño del área de turismo de reuniones para la Secretaría de Turismo del Ministerio de la Producción en la provincia de Santa Fe, lo cual nos permitió acceder al título de Ingenieros Industriales con Martín. Bueno, una vez presentado el equipo y Lucio comentado un poco el objetivo del mismo, vamos a pasar a comentarles los materiales y métodos que fueron aplicados. Lo primero que realizamos fue un estudio estadístico del turismo de reuniones. Para aclarar un poco, el turismo de reuniones se define el turismo de reuniones como aquellas actividades que realiza una persona fuera de su entorno habitual por al menos 24 horas, cumpliendo con los requisitos de las reuniones establecidas. Este estudio se hizo en base a un anuario, el anuario 2017 del Observatorio Económico del Turismo de Reuniones de Argentina. Este observatorio lo que hace es ir reuniendo la información de todos los eventos que se realizan a lo largo de la Argentina e ir publicando diferente información. Nosotros lo que pretendíamos era en un primer momento determinar si había un crecimiento a nivel nacional y sobre todo provincial, para ver si era positivo, y a su vez focalizar los eventos que tengan mayor importancia. A esto lo obtuvimos con los eventos que se realizan en mayor cantidad y a su vez que tienen mayor asistentes promedios. Es por eso que nos focalizamos en los congresos y convenciones. Bueno, además de lo que era turismo de reuniones, dos de los pilares que nos parecían importantes juntar junto con esta temática era lo que es accesibilidad y sustentabilidad. La definición de accesibilidad que tomamos es la de la Real Academia Española, la cual lo identifica como la calidad de ser de fácil acceso. A su vez, por la parte de sustentabilidad, identificamos las características del desarrollo que aseguran las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Haciendo esta búsqueda bibliográfica no encontramos un material que una estos tres conceptos, motivo por el cual los desglosamos y tratamos de unificarlo para de esta manera llevar adelante el trabajo. Bien, posterior al estudio estadístico y a la búsqueda bibliográfica, lo que realizamos fue un diagnóstico interno de la Secretaría y un diagnóstico externo de la misma. Para el diagnóstico interno lo que utilizamos fue una matriz FODA para conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y amenazas que contaba la Secretaría en función a la temática, y a su vez un análisis de procesos para ver si se podían optimizar los procesos o bien si faltaban definir alguno de ellos. Respecto al diagnóstico externo, lo que se utilizó fue una investigación comparativa. Gracias al aporte de Laura, pudimos contactarnos con 10 referentes turísticos de las principales sedes del país. Esto consistía en una encuesta rápida, sencilla, por mail, para que estos referentes nos puedan dar sus aportes y así ir sentando las bases de nuestra propuesta de solución. Bueno, una vez que realizamos estos análisis, empezamos a detectar ciertos inconvenientes, no solo dentro de la Secretaría, sino también en los distintos ministerios y secretarías que forman parte del Estado provincial. En primer lugar, vamos a nombrar el análisis interno y los resultados a los cuales pudimos llegar en cuanto a la Secretaría de Turismo respecto a la temática turismo de reuniones. En primer lugar, se puede observar la ausencia de una persona responsable de la recepción de los organizadores, quien le brinde información y sea nexo entre las partes involucradas. Además, se observaron tareas aisladas y falta de procedimientos, como así también la carencia de herramientas de apoyo a los organizadores. Otro de los análisis a lo que se pudo arribar fue la escasez en los registros sobre información de los eventos, la falta de comunicación entre las áreas de la Secretaría y la réplica de información de las mismas. Finalmente, se observó un desaprovechamiento de los espacios públicos en los eventos, debido a que muchas veces tenían participación, pero no mostraban o no hacían énfasis de cuáles eran las actividades que desarrollaba para el público. Luego, continuando con un análisis externo, el cual involucra a las demás secretarías y ministerios de la provincia en referencia a la temática turismo de reuniones, se pudo visibilizar que los eventos no son prioridad para las diferentes dependencias provinciales. A su vez, que no existe un documento que detalle los recursos que estaban dispuestos a entregar cada una de estas dependencias, como así también la falta de comunicación y burocracias propias del sector público. Finalmente,
se pudo notar, al igual que en la parte interna, un desaprovechamiento de los eventos para mostrar aquellas actividades que realiza cada una de las distintas partes que componen el Estado. Bueno, como solución a las problemáticas que detectamos y que acaba de comentar Lucio, lo que planteamos fue el diseño del área turismo de reuniones. Para ella detallamos las subáreas necesarias y el proceso general por el cual debía atravesar cada vez que un evento ingresaba a la Secretaría. En pantalla podemos ir viendo cómo se fue detallando cada una de las actividades. En este diagrama de proceso lo que se hizo fue identificando con un color cada una de las áreas que se van relacionando y colocando con llave al costado de cada uno de los pasos si requería algún recurso involucrado. Por cuestiones de tiempo no vamos a explicar con mayor detalle cada uno de los 8 pasos, pero sí nos parece propicio hacer énfasis en las herramientas que fueron producidas por nosotros y en el paso número 6, que tiene mayor aporte nuestro. Para comenzar a hablar de las herramientas, yo voy a comentarles 2 de ellas. Por un lado, el sistema de seguimiento y, en segundo lugar, el manual de buenas prácticas. El sistema de seguimiento tiene como finalidad optimizar los procesos de acompañamiento en la organización de los congresos y a su vez mejorar la comunicación de las áreas internas de la Secretaría, como a su vez la de estas áreas con las demás dependencias provinciales. Otra de los objetivos que tiene este sistema de seguimiento es generar una base de datos única que sirva para toda la provincia, es decir, evitar la réplica de información en cada una de las dependencias. La segunda de las herramientas era el manual de buenas prácticas, el cual tenía como objetivo ser una herramienta de utilidad en la planificación y posterior desarrollo de los eventos. En este manual lo que se intentó realizar fue dejar en claro los lineamientos básicos en que cada uno de los organizadores debía seguir para realizar un evento. A continuación, Lucio va a dar mayor detalles del paso número 6, brindar capacitaciones y acreditar las certificaciones con las herramientas que están en el mismo. Bueno, continuando un poco con la presentación, el paso número 6 es procedimentado bajo norma y se trata de las capacitaciones y todos aquellos pasos que deben seguir los comités organizadores para obtener la certificación de un evento tanto sustentable como accesible. En primer lugar, se brindaba una capacitación por parte de un referente del área turismo de reuniones hacia el comité organizador del evento. Luego se le brindaba un manual tanto de accesibilidad como sustentabilidad y un formulario de adhesión en el cual el comité organizador accedía a la certificación de estas 2 modalidades. Una vez realizada la adhesión, se realizaba una visita técnica por parte de uno de los miembros del área turismo de reuniones a las instalaciones en las cuales se va a desarrollar el evento, para de esta manera fijar de forma continua cuáles eran los objetivos para la certificación del evento, como así también objetivos próximos para una recertificación. Una vez realizada la visita técnica, se accedía a una auditoría en la cual, a través de un checklist, se veían si las actividades realizadas de común acuerdo fueron cumplidas o no se cumplía con las mismas. Finalmente, y en caso de cumplir con las actividades planteadas, se accedía a un reconocimiento a través del compromiso mediante 3 sellos, lo cual de esta manera se certificaba si el evento era accesible, sustentable o los 3. Bueno, como comenté anteriormente, se brinda un manual de accesibilidad, el cual dicho manual define las condiciones necesarias para la realización de un evento inclusivo para personas con discapacidad. Aquí se hace principal énfasis en incluir a las personas para que de esta manera puedan ingresar, circular y participar de todas las actividades. Otra de las herramientas que desarrollamos junto con Martín es un manual de sustentabilidad, el cual delimita aquellas acciones para disminuir el impacto negativo en el ambiente y de esta manera poder mitigar todos aquellos efectos que tenga el evento en la sociedad y en el ambiente. Cabe destacar que la sustentabilidad debe ser tenida en cuenta desde la planificación del evento, durante su desarrollo y posterior al mismo. Bueno, como le comenté previamente, para brindar la certificación se tiene un checklist con cada una de las actividades que deben realizar los organizadores del evento. En pantalla se puede observar el checklist de accesibilidad, en el cual a mano izquierda están todas las actividades.
En color azul se pueden detectar aquellas que deben estar finalizadas, previo al evento, y en color anaranjado aquellas que pueden estar listas los días del evento. A mano derecha se encuentra una cuadrícula con el estado de cada una de estas actividades. Los estados pueden ser no cumple, en proceso cumple, y fijar objetivos para una futura recertificación. Al igual que en la parte de accesibilidad, hay un checklist para la parte de sustentabilidad, y como comenté previamente, en el caso de que se cumpla con cada una de las actividades planteadas de mutuo acuerdo, se accede a un sello el cual distinga el evento como accesible, sustentable o ambas características. Bien, dentro de los resultados, lo que teníamos para destacar eran los impactos. Sabemos que los impactos que trae consigo la realización de un evento va más allá de los datos cuantitativos o económicos. Es por eso que nos pareció importante tener en cuenta el triple impacto, es decir, el impacto ambiental, económico y social. Comenzando con el impacto económico, en nuestra tesis realizamos un estudio donde analizábamos la inversión requerida por el área en base a los recursos materiales y humanos, en comparación al impacto económico que tiene un evento. Pero no nos pareció importante destacar esto hoy, sino que decir que los ingresos de los congresos de convenciones permitirían el progreso de las localidades involucradas a través del efecto multiplicador, generando nuevos puestos de trabajo, inversiones, y a su vez le da la posibilidad de inserción a otros destinos al sector turístico. Bueno, continuando con los impactos, el segundo de los impactos es el impacto social, y se trata del resultado o la consecuencia del evento en una comunidad. Para definirlo, en primer lugar, lo que hicimos fue detectar dos comunidades. Una de ellas serían los organizadores del evento mismo, cuyo impacto está netamente relacionado a la ampliación del capital intelectual y el desarrollo de redes de contacto. La segunda comunidad que identificamos son los asistentes al evento, cuyo impacto social está dado por la adquisición de nuevos conocimientos, la visita a otro lugar turístico, como así también el contacto con otras personas que forman parte del evento. El último de los impactos que detectamos es el impacto ambiental, y lo que se buscó en todo este proyecto fue a través tanto de los manuales de accesibilidad como de sustentabilidad, como así también de los checklists y la sensibilización y concientización de los comités organizadores y por lo tanto de los asistentes, buscar mitigar o disminuir el impacto negativo ambiental que tiene cada uno de los eventos en las localidades en las cuales se desarrolla. Bien, respecto a las conclusiones, podemos arribar a 3 conclusiones. ¿Okay? Perdón. 3 minutos. Bárbara dice 3 minutos, nos restan Bárbara. Ok. 3 minutos. Bien. Respecto a las conclusiones, las pudimos separar en 3 grandes propuestas. La primera de ellas es la posibilidad de la Secretaría de Turismo de explotar esta temática, generando mayor cantidad de eventos con características sustentables y accesibles. No solamente por la generación de esta nueva área, sino también al potencial que cuenta la provincia en infraestructura, gastronomía, hotelería, y en términos culturales, científicos y tecnológicos. Por otro lado, nos parece importante la estandarización de los procesos, ya que esto permitiría que los mismos perduren en el tiempo por más que haya cambio de gestiones en la gestión pública. Esto, a futuro, permitiría buscar la optimización continua de los mismos. Y como tercer conclusión, esperamos que nuestro trabajo haya servido como puntapié inicial para que nuevos proyectos realicen sus aportes a fin de mitigar los impactos ambientales negativos y lograr una sociedad más inclusiva. Bueno, queremos agradecer a quienes nos acompañaron en el desarrollo de este proyecto, principalmente a Sierit, a Luciano y Laura, que fueron un poco quienes nos motivaron a hacer el trabajo. Y bueno, dejamos un espacio para que ellos 3 comenten sobre cómo fue el desempeño de este trabajo, y así también un lugar para preguntas en caso de que quieran hacerlo el resto de los participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Para comenzar, si te parece, Laura, simplemente agregar que el proyecto este en particular es interesante porque
logra este trabajo en red y este vínculo entre áreas que normalmente son compartimientos estancos o diferentes. Poder implementar metodología y prácticas propias de una carrera de ingeniería que tradicionalmente busca la eficiencia en la fabricación de productos o en la prestación de servicios, y volcar esa metodología al sector público es una de las grandes áreas donde podemos mejorar y colaborar con un Estado que sea más eficiente y que obtenga mejores resultados. Así que en ese sentido creo que este trabajo tuvo la doble mirada, la relación o el trabajo en red entre el Estado provincial en este caso y la Universidad Tecnológica Nacional, y también esta puerta que se abre con la Universidad de Brasilia de poder trabajar en red también, sumando perspectivas y analizando también cómo en cada país llevamos adelante carreras que, por lo que veo y por lo que pude investigar, por más que tengan nombres distintos, tienen muchas similitudes. Así que agradecerles también la posibilidad de la presentación. Bueno, agradecidos de estar acá. La verdad que es como decía Luciano, creo que cuando llegaron a la secretaría, 2 estudiantes de ingeniería, imagínense mi cara, que vengo de la parte de turismo, que si bien vengo digamos, soy la jefa del área de calidad y trabajo con procesos, no encontraba la conexión, y como 2 estudiantes, a través de su tesis, a través de su sistematización, hicieron algo que es una herramienta que se perpetúa y que hoy, la verdad que les comentaba esto, en tiempos de pandemia y en tiempos de COVID, un evento que esté certificado en temas de sustentabilidad, en temas de accesibilidad, en temas de seguridad, es un plus al momento de poder desarrollarse. Entonces, la vigencia de estos instrumentos y estos resultados que ellos lograron es para nosotros un material que va más allá de las gestiones políticas, que lo hace perdurable y que hace justamente que hagamos de un Estado más eficiente. Así que de nuestra parte, como decía Luciano, la conexión entre la ingeniería y entre el área de turismo fue el resultado de este proyecto, al cual estamos todos quienes estamos aquí acompañándolos muy felices de saber que es una herramienta que tiene mucho impacto. Todos los impactos que mencionaron, y incluso actual, que es una situación coyuntural que estamos atravesando, y que aún así es como una herramienta más que tiene la provincia de Santa Fe hoy. Olá, professora Patrícia. Uma pergunta. Acho que a professora Zigrid pode qualquer coisa ajudar com espanhol. Ok, professora Sim, Patrícia. por favor. Eu faço em português, então. Primeiramente, parabéns pelo excelente trabalho. É um prazer ver vocês apresentando, muito bom. Gostei muito dos resultados, da forma como vocês conduziram. E eu gostaria apenas de saber mais uma curiosidade, né? Se no país de vocês existe alguma política pública que privilegie eventos que sejam sustentáveis, ou que fomente, ou que incentive, né, eventos sustentáveis, ou se esse evento que vocês pesquisaram realmente se é uma exceção, né, à regra, e que a maioria realmente não pensa em todos esses quesitos. Eu gostaria de saber se existe um direcionamento para isso. ¿Quieren que yo ayude un poco con esto, si comprendieron? Bueno, yo ya entendí la pregunta de Patricia. Voy a falar devagar, voy a hablar despacio, así no necesitamos la traducción. Hay algunas certificaciones en relación a eventos, hay desde las certificaciones que uno conoce internacionales, como la CISO, hay una certificación IRAM, que son una certificación a nivel nacional, pero ninguna certificación contempla, en este caso, la accesibilidad para personas con discapacidad y la sustentabilidad como tal. Y me parece que ese es un diferencial de la herramienta que los ingenieros hoy plantearon. Por eso, y después, en relación, hay algunos sistemas que el Ministerio de Turismo de la Nación viene acompañando, vuelvo a decir, como programas estancos, pero no como algo global, que es como ellos lo plantean. Ok, obrigada. Obrigada pela resposta.
Mais alguma pergunta? Como falamos, a professora Zigrid pode auxiliá-los na tradução, se a gente tiver com dúvidas, estiverem tímidos. Ok. Enquanto não há perguntas, gostaria de comentar de novo uma coisa importante que compartilhar com a audiência que está acá, é porque em Brasil, por lo menos, penso que muitas vezes pensamos que nossos problemas de organizações públicas são muito contextualizados em Brasil, e uma coisa interessante de ver este resultado do projeto é que em todos os países, ou por lo menos em Brasil e também em Argentina, estamos todos muito preocupados com a eficiência do Estado, com a redução de uso de recursos, seja recursos financeiros, seja recursos naturais. Estamos preocupados com a inclusão e possibilidades que diferentes atividades econômicas nos generam, e estamos preocupados com sustentabilidade. Então, temos muito, penso que, bueno, este es a terceira edição deste congresso, é a primeira vez que internacionalizamos o congresso, pero penso que temos grande potencial e necessitamos de aproximar muito as investigações e as redes de contatos entre países latino-americanos ou sudamericanos, porque penso que temos, comparado com outros países do mundo, muitas coisas em comum que podemos compartilhar mais soluções que são adaptadas a nossa trajetória histórica e podemos aprender e compartilhar muito mais. Então, já fica uma invitação para o evento, o Go Up do próximo ano, que tenhamos mais trabalhos de países de Sudamérica, de países latino-americanos, e, bueno, será um gosto tê-los de novo acá também. Quizás la próxima vez pensando sostenibilidade en el evento. Gracias. Muchas gracias. Mais uma pergunta. Então, eu vou agradecer a todos, graças a todos. Obrigada, Juliana. Thank you, Juliana. Vamos encerrando então essa sessão e também convido a todos a participar da nossa mesa redonda. Depois faremos o encerramento do golpe e as indicações de Fast Track. Ok? Muito obrigada a todos e todas. Boa tarde. Podemos deixar um pouquinho mais aqui, um rato mais para falarmos? Penso que José Márcio quer falar alguma coisa, José Márcio? Somente apresentarlo a Laura, Luciano, a los apresentadores de hoy, Juliana, Martín, Lúcio, que José Márcio é o diretor do departamento que hospeda este evento, então, para que se conectem e, por favor, diga lo que esteja à vontade. Ok, vou falar em português mesmo, pode ser? Bem-vindos, mas nós quisemos organizar uma sessão internacional e ficamos muito felizes que vocês pudessem participar. Decidimos que não vamos ter tradução, decidimos que não vamos ter tradução para trabalhos em português, para trabalhos em espanhol e para trabalhos em inglês. Então, é um estímulo para que nossos alunos e professores saibam se comunicar, ou se não falar, pelo menos entender essas 3 línguas, né, que são muito importantes, o português muito importante para a gente especificamente, mas espanhol de importância universal, e especialmente na América Latina, e inglês, que é a língua da Academia Internacional. Então, decidimos que aceitamos trabalhos em inglês, em espanhol, em português, e não vamos fazer tradução de nenhuma dessas 3 línguas, né? Ficamos muito honrados de que a tecnologia tenha funcionado muito bem e que vocês tenham podido participar. A apresentação foi excelente, muito acima da expectativa.
Espero que vocês possam vir no próximo congresso no ano que vem. Não tem custos, é uma grande vantagem. Muitas gracias. A gente ainda não fez foto dessa sessão, né? Maria. Vou pedir, que acho que... Gustavo, você pode tirar? Yeah, I can. Pessoal, quem puder abrir a câmera, a gente vai tirar uma foto, tá? Avisa pra gente quando for bater. Pode deixar, eu tô esperando o pessoal terminar de abrir. Exatamente. Então, podem ficar tranquilos. Puro sorriso. Pronto. Agora, 1, 2, 3 e vamos lá, pessoal. Agora. Muitas